Fala, fiel, chegou a hora da decisão e o Corinthians, hein? Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e do dia seguinte, após a eliminação na Libertadores, lambendo as feridas, tentando entender o que aconteceu, mas não tem muito tempo, porque já tem derby no próximo domingo, a preparação para esse primeiro jogo da final do Paulista. Tem a escalação pro jogo de domingo e polêmica envolvendo os árbitros que vão apitar as finais e tá gerando muita discussão, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. Gente, esse derby é importante por várias maneiras e tudo mais, e tem algumas situações pra gente falar. De time, inclusive. O Angileri tá de volta. O Angileri, que é uma luz, um facho de luz na lateral esquerda do Corinthians. As laterais sofrem muito, né, nesse time do Ramon, e o Angileri resolveu essa parte. Vai ser um grande acréscimo para esses derbys finais. Ele que não pôde jogar a Libertadores e agora nem isso. Vai ser inscrito na Copa Sul-Americana. O Igor Coronado é uma pena, porque diante de tudo que a gente está acompanhando com o Garro aí, que teve uma tendinite no joelho, perdeu parte da pré-temporada, teve aquele problema pessoal na Argentina e tal, e até por isso o Coronado jogou alguns jogos no começo da temporada, seria o momento dele ter mais minutos, mas ele teve uma lesão muscular que não é tão simples assim. Então ele tem uma previsão de voltar mais para, sei lá, as primeiras rodadas do Brasileiro. Então ele não vai voltar a tempo nem do segundo derby. E aí não pode ser uma arma, uma alternativa. O Coronado que sempre que entra, na minha opinião, dá conta do recado, tem a bola parada, tem alguma possibilidade, um recurso técnico, e poderia ser, né, esse substituto do Garro, até para dar um descanso para o Garro, né, mas não é o caso. Então, ou o Garro joga, e o primeiro jogo é no gramado sintético, onde a gente sabe que o impacto para lesões de joelho, desconfortos de joelho, lesões mais ligamentares, como joelho e tornozelo, são mais complicadores, né? São mais complicados. Então, eu não sei se ele vai jogar ou se poupar nesse primeiro jogo e aí no segundo ele vem, né, mais preparado efetivamente, mas aí o que o Ramon faz? Aí ele vai ter que recuar o Memphis e colocar o Romero e o Yuri no ataque. Além disso, sobre isso, inclusive, o Romero dará uma entrevista coletiva junto do Ramon Dias, às 2h30 da tarde, na sede do edifício Pelé, na Federação Paulista de Futebol, para projetar o clássico, né? Os dois times convidados lá, arbitragem, todo aquele evento preparatório aí, né, de prévia da final do Campeonato Paulista. O Romero foi o escolhido. Não estou dizendo aqui que ele vai ser titular por conta disso, né? Mas ele é um jogador importante e tudo mais. E caso o Garro não jogue, a gente sabe como o modelo tático do Ramon vem sendo utilizado. A questão esse primeiro jogo no Allianz, ele mantém aquela formatação diante do Santos, com Ranieri, Martínez e Carrilho? Acho que sim. Acho que ele encontrou o time, especialmente quando você encontra um adversário que vai sair para o jogo, que vai querer jogar. O Corinthians vai ser muito mais atacado nesse jogo do que foi contra o Barcelona. Por isso que o Ranieri saiu, porque ele não estava sendo atacado e ele precisava marcar gols. Nesse caso, diante do Palmeiras, a situação vai ser bem diferente. Então deve ser esse modelo tático com o Angileri do lado esquerdo, e aí só essa dúvida aí, se o Garro joga no gramado sintético só por essa questão do joelho, ou se o Memphis faz a meia, né, ou joga ali por trás, ou praticamente 3 atacantes com o Romero e o Yuri. Poxa, mas 3 atacantes? Mas aí com o Memphis um pouco mais por dentro. Ele já tem 3 volantes, né? Então não dá nem para pensar num outro meio-campista um pouco mais robusto ali, sei lá, de poder de contenção. E 3 zagueiros, eu não apostaria nisso, porque a única vez esse ano que ele tentou fazer isso não deu certo, né? Ele tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Tudo bem, não tinha o Ranieri, não tinha o Martínez, não tinha uma proteção à frente da defesa, mas a coisa não funcionou, né? Então aquele jogo vale como lição do que não fazer. Então esse primeiro confronto contra o Palmeiras, ele é muito tenso, porque o Corinthians precisa voltar vivo do Allianz Parque para Itaquera. O que é voltar vivo? É no máximo tomar 2 gols de diferença. Não estou dizendo que tem que projetar isso, né? Eu estou colocando aqui como uma hipótese, né? Do Palmeiras vencer o jogo. E isso realmente é uma possibilidade. 2 é limite, tá, gente? Porque o Corinthians consegue resolver. 2 é negociável. 3 é muito difícil. Não é pelo que aconteceu contra o Barcelona. Até porque o Palmeiras é mais time que o Barcelona. Então, seria muito mais difícil. E é sempre mais difícil você reverter um 3 de diferença. 2 já será difícil, obviamente, contra o Palmeiras. Mas eu acho negociável. E 1 gol de diferença acho extremamente possível. Extremamente possível. Então, esse é o cenário. E dependendo do que acontecer, o Ramon Dias carrega essa carga
para esse segundo jogo, por tudo isso que aconteceu. Eu falei com vocês depois do jogo que o impacto que tem da eliminação na Libertadores, apesar do time ter jogado bem, com luta, com garra, com raça, aquela coisa toda, e ter buscado o resultado o tempo inteiro, apesar disso, ficou na conta de Ramon o primeiro jogo. Ficou na conta de Ramon, e aí aparece agora com mais ênfase o que aconteceu no ano passado, quando ele rifou as competições, né? A Copa do Brasil e a Sul-Americana. Por erros dele, escolhas dele. Então agora essas coisas vêm à tona. E aí ele vai colocando só mais um pontinho, só mais um asterisco no descontentamento que o torcedor tem e parte da diretoria tem também com o trabalho de Ramon Dias. Então, gente, é um paulista decisivo. São dias, a partir de agora, decisivos para manutenção do trabalho ou não, ou para interrupção, para um novo Corinthians a partir de agora, para um Corinthians que pode ser campeão já no primeiro semestre, voltar a ser campeão, definir e colocar esse grupo na história, porque eles estarão na história sendo campeões, né, com um título significativo, mesmo sendo um paulista. Não é um paulista qualquer, não é um paulista comum. Então, assim, os próximos dias prometem. Então, segura na cadeira, que a gente vai ter muita coisa para falar na sequência. Vocês acham que o Ramon tem que sair independentemente de qualquer coisa? Vocês acham que ele tem que ficar independentemente de qualquer coisa? Ou realmente, dependendo do que acontecer, ele sai ou fica? Se ele ganhar, ele fica. Se ele perder, ele sai. Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero muito saber de vocês aqui nos comentários. De acordo com o Chico Garcia, o Corinthians está focado na preparação para a grande final. O técnico Ramon Dias comandou atividades táticas e físicas para garantir que o time esteja 100% para o derby. Fiel, esse jogo vale tudo. O que vocês acham que o Timão precisa ajustar para vencer? Deixa aí nos comentários. E agora vamos falar sobre a provável escalação do Corinthians e ainda da polêmica envolvendo os árbitros da partida. Polêmica. A Federação Paulista de Futebol, né, definiu a arbitragem, né, de Corinthians e Palmeiras para os dois jogos. Foi anunciado, nesta sexta-feira para o jogo de ida, né, que acontece no próximo domingo, né, com o Palmeiras como mandante no Allianz Parque. O árbitro será Rafael Claus, que apitou o derby da primeira fase. Já para o duelo de volta, né, na Neoquímica Arena, o responsável será Matheus Candansan, né, que comandou, né, a semifinal Corinthians e Santos. O Corinthians tem a vantagem de definir o segundo jogo em casa pela melhor campanha. A polêmica está no ar. Por quê? Principalmente, né, pela escalação do Rafael Claus. E eu até entendo o Rafael Claus, né, estar numa final de Campeonato Paulista, porque é um técnico, um árbitro de ponta, né, no futebol brasileiro, mas tem um problema. Se você coloca o Rafael Claus no Allianz Parque, foi lá que ele expulsou o Cássio, teve coragem de expulsar o Cássio. Foi lá que ele expulsou o Yuri Alberto esse ano, né, por cavar uma falta, né, longe da área, né, não foi dentro da área, não foi um pênalti. Enfim, foi lá que também ele não expulsou o Duíno no VAR, numa final contra o Água Santa. Então, o Claus no Allianz Parque é um problema. Só que tem outro problema. Você coloca o Claus para apitar o segundo jogo na Neoquímica Arena também. Então, vamos tirar o Claus do Allianz Parque, porque o Claus no Allianz Parque ele é um problema, né? Enfim, já trouxe muitos problemas para o Corinthians. Então, vamos evitar a polêmica e tirar o Claus do Allianz Parque. Aí você coloca o Claus na Neoquímica Arena. Aí tem um problema. Os últimos 3 títulos paulistas do Palmeiras foram apitados pelo Claus, né? Inclusive com alguns lances aí que foram questionados, enfim, aquele lance com o João Paulo, goleiro do Santos. Enfim, não vou ficar citando muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. A questão não tem para onde correr. Você põe o Claus no primeiro jogo, Allianz Parque. Você põe o Claus no segundo jogo, tá arriscado o Palmeiras ser campeão 4 vezes seguidas no Campeonato Paulista com o mesmo árbitro. É incrível isso. Então, o que tinha que se fazer era, pela primeira vez, não colocar o Claus, né, o Rafael Claus, na final do Campeonato Paulista. Agora, o outro árbitro, né, o Candansan, e eu acho que o Corinthians não deve ficar muito focado no árbitro para não perder o foco e a concentração no jogo. Porque o problema maior do Corinthians não é o Claus, tá? Tem outros problemas. Já o Candansan, o problema foi o jogo contra o Santos, né? Que ele não apitou, ele não expulsou direto, né, o Zé Ivaldo naquele lance horroroso contra o Yuri Alberto. Né? Aquilo foi, né, enfim, pegou mal também. Só que o Candansan é FIFA, né?
e é o queridinho da Federação Paulista, é visto como o bambambam, o cara, a grande promessa, eles ficam, enfim, eles ficam deslumbrados, né, com o Candançan. Então ele que vai apitar a final. Qualquer um que fosse ia ter polêmica, mas enfim, a polêmica tá aí, eu quero a sua opinião em relação a isso. Deixa o like, tá certo? Vou falar de escalação e vou falar de Ramon Dias. E vou falar de treinos. Não vou nem soltar mais a vinheta, eu vou direto. Porque uma coisa tá ligada à outra, tá? Primeiro que eu quero trazer para vocês. O Ramon Dias não treinou o time taticamente, né? Colocando os 11 em campo, né? Fazendo treino com linha, fazendo jogada ensaiada, colocando os 11 para treinar. Não houve isso, tá? Ele só fez realmente o treino com os reservas, tanto na quinta como na sexta-feira. Os jogadores até foram a campo nesta sexta pela manhã, lembrando que à tarde o Ramon, né, esteve dando entrevista na Federação Paulista, né, junto com o Romero, os escolhidos do Corinthians, e o Everton e o Abel Ferreira pelo Palmeiras, além da arbitragem. De manhã, o treino foi de manhã. De manhã foi esse treino, me engano, que eu gosto. Eu quero também deixar claro, né, não sou nenhum oportunista, que isso é utilizado em muitos clubes hoje no futebol, tá? 2 dias de treinos regenerativos, que eu, né, especificamente, né, particularmente, acho exagerado, tá? Eu cobri treinos na minha vida aí por 15 anos, todos os dias, né, de grandes clubes, e sempre houve um regenerativo de 1 dia. Então, por exemplo, descansou na quinta, todo mundo, jogou na quarta, descansou todo mundo na quinta, na sexta você já faz um trabalho tático, pelo menos treina a linha de 4, que tá, a linha de 4 do Corinthians é um pavor, sempre sai gol do adversário. Então treina a linha de 4 pelo menos, né? E no sábado você faz um treino leve. Não, vai ter um treino mais pesado no sábado. Vai que alguém lesiona no sábado, hein? E um treino só para enfrentar o Palmeiras, enfim, eu acho que o Ramon deveria aproveitar. Enfim, existe toda a regra, existe uma exceção, né? Eu nem sei se isso é regra hoje em dia, mas eu acho que 1 dia de folga só na quinta já estava ótimo, tá? E na sexta, não precisava fazer um treino pesado, né, nesta sexta, mas fizesse um treino aí para treinar a linha, defesa, enfim. E no sábado, você faz um treino com os 11 ali, bem leve, mas enfim, vai ter um treino que o bicho vai pegar amanhã, o Garro vai ser testado amanhã, para saber se ele pode ir para campo ou não no domingo, enfim, vai ficar tudo para o sábado em relação à escalação do Corinthians, tá? Outra coisa importante, então nós vamos para a escalação, depois eu falar tudo isso. O Garro, como é que tá? O Garro, todo jogo vai ser essa questão de fazer testes, né, de ver como é que tá o inchaço, como é que tá de dores, mas eu acredito que o Garro deve ir para o jogo, vai ser testado nesse sábado, né, vai ter um teste nesse sábado, mas ele deve ir para o jogo. Ficam algumas dúvidas, né, o meio campo do Corinthians, por exemplo, a linha de 4 eu acho que não vai ter dúvidas, né, vai ser Mateuzinho, Félix, Torres, Gustavo Henrique e o Anceleri, já é super titular, o lateral esquerdo argentino. No meio-campo, eu acredito que vai ser Ranieri centralizado, Carrillo na direita, Martínez na esquerda, porque teve esse posicionamento no jogo contra os equatorianos. E lá na armação, Garro na frente, Memphis e Yuri Alberto. Dúvidas: se o Garro não jogar, joga Romero. Aí o time jogaria no 4-3-3. Outra dúvida: joga o Ranieri ou joga o Bidon? Acho que o Bidon realmente está, né, voltando a ser reserva do Corinthians, e o Ranieri, titular, e pela partida que fez contra o Santos, deve ficar com a posição. Eu acho que só existiriam essas dúvidas realmente hoje no Corinthians, tá? E esse time que eu coloquei deve ser o time que vai iniciar o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Ramon optando por uma equipe experiente, como foi contra o Santos e como foi também contra o Barcelona de Guayaquil. E para encerrar esse blend de informações, uma pergunta que muitos têm me feito, né? Hoje eu participei na Energia 97, né? E o Ranieri lá me perguntou, né? O André Ranieri, repórter, se o Corinthians, por exemplo, for para os pênaltis, né? O Ramon Dias cai do mesmo jeito. Vamos supor que o Corinthians perca o Campeonato Paulista nos pênaltis na Neoquímica Arena. E aí eu participei também, depois de participar da Energia 97, no UOL, no programa de primeira. E aí a Luísa, apresentadora, me perguntou: e se o Corinthians perder o título nos pênaltis, ele cai do mesmo jeito? Enfim, tá todo mundo me fazendo essa pergunta. E os torcedores também, porque eu falei que se ele não for campeão paulista, ele vai cair. É claro que não dá pra gente imaginar, não dá pra gente cravar essa situação, mas eu tenho uma opinião baseada de informações. Por exemplo, vamos supor que o Corinthians perde o primeiro jogo com um pênalti, igual o Palmeiras foi eliminado, do Vitor Roque. Foi injusto, o Ramon não tem culpa. Aí no segundo jogo, acontece o empate, o Corinthians joga muito, bola na trave, o Everton faz diversas defesas. A situação dele até melhora. Então seria como se não tivesse perdido, e não né? Enfim.
Dá para a gente imaginar um cenário assim? Tudo pode acontecer, tá? Mas eu acredito, né, pelo que eu já conversei, que vai ser avaliado o resultado final. E aí vai ser avaliado Ramon no mata-mata, já que tem Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, vem um brasileiro que é pontos corridos, mas principalmente Sul-Americana em Copa do Brasil e principalmente Copa do Brasil. Então, o que me passaram é que vai estar sendo avaliado o mata-mata. Então, em cima disso, eu interpreto, tá? Que mesmo que o Corinthians perca nos pênaltis uma decisão, e o Corinthians pode ganhar, tá, gente? Tô colocando as hipóteses aqui que são as indagações que me fazem. Eu acredito que ele ainda cai, tá bom? Ele ainda, né, vai ser demitido, né? O seu Ramon Dias, porque perdeu o mata-mata para o Racing, perdeu o mata-mata para o Flamengo, perdeu o mata-mata para a Libertadores. Nesse foi dolorida demais para o Barcelona de Guayaquil, e aí seria mais uma agora, né? Enfim. Corinthians confirmou aí a arbitragem escolhida para a final e isso gerou insatisfação nos bastidores do Corinthians e alguns jogadores e membros da comissão técnica estão preocupados com o histórico do juiz escolhido. Fiel, sabemos que a arbitragem pode influenciar bastante o jogo, vocês confiam na escolha do árbitro ou já preveem alguma polêmica? Agora trago a minha análise sobre tudo isso e o que esperar do Timão para a decisão. Fala, corintianada, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Vamos passar por essa informação aqui que eu acho importante, né? Porque o Ramon Dias deu entrevista aí, né? Nessas preliminares aí da decisão do Campeonato Paulista, tava o presidente, tava também as partes do Palmeiras lá, também compareceram também para esse primeiro encontro aí, para falar algumas coisas envolvendo o jogo, para falar de arbitragem, tá aí a questão da arbitragem, né? A polêmica do dia envolvendo os árbitros que foram escolhidos para apitar os jogos, aí eu deixo para vocês nos comentários. Eu não consigo ver muita polêmica na questão de árbitro, porque eu penso pelo menos assim, se o Corinthians for lá jogar muita bola, amassar o Palmeiras, não vai ter o que o árbitro fazer para poder ajudar os caras, vice-versa, então o Corinthians tem que ir lá e fazer a parte dele. Acho que essa questão aí não dá pra gente ficar se incomodando muito não. No geral, os caras são ruins mesmo e não tem o que fazer, mas quero saber a opinião de vocês desse assunto. Depois vou passar por uma matéria um pouquinho engraçada aí, como que são as coisas, como a camisa pesa. Eu sempre falo aqui, camisa pesa e pesa muito. A gente vai falar desse assunto já já. Mas voltando aqui, né? O Ramon Dias deu entrevista nessa participação que ele teve aí pela essa prévia dos estaduais, pela essa prévia para as finais do estadual, e na parte do Garro que ele foi perguntado, né, ele disse que vai ser feito todos os esforços possíveis para que o Garro esteja na final. Eu já discuti um pouquinho com vocês aqui essa situação, e assim, eu realmente não sei se vale a pena colocar ele para jogar no gramado sintético. Tomara que não, espero que não, mas ele pode ter uma lesão um pouco mais chata por causa desse gramado. E eu não sei se eu arriscaria de colocar o jogador. Eu entendo da importância da partida, mas se você for colocar, como eu falei pra vocês aqui, o Corinthians tem que jogar que nem jogou contra o Barcelona. Assim ele tem muita chance de conseguir se sagrar campeão e de conquistar outras coisas no ano também, jogando aquele tipo de futebol. Pois bem, então eu vejo assim, né? O Corinthians jogando aquele nível de futebol, os jogadores de forma geral se entregando no jogo, o Garro, ele sim ia ser uma peça importante, porque é um jogador diferente, tem o passe e tudo, mas se os outros jogadores fizerem a parte, o Garro não vai fazer tanta falta assim, pelo menos penso eu. Eu acho interessante se ele não tiver plenas condições, eu acredito que assim, se ele não tiver plenas condições de jogar o jogo, pelo menos nessa partida, por conta do gramado, eu não colocaria o Garro para jogar de jeito nenhum, deixaria ele descansar, faria o que tivesse que fazer para a recuperação dele ser a melhor possível para disputar o jogo da grande final no dia 27. Eu acho que o Corinthians consegue sair com um resultado positivo do estádio do Palmeiras, mesmo sem jogar com o Garro no time. Aí eu quero a opinião de vocês, essa é uma opinião minha. Eu tenho muitas controvérsias com a questão do gramado sintético. Eu entendo que machuca sim. Eu sempre brinco, falo, pô, a gente que não é jogador profissional, a gente desde moleque já sabe, falou que vai jogar futebol, que vai ser em um gramado que é sintético, a quadra tem grama sintética, não tem chuteira para ir jogar, não vai para não se lascar.
né? E mesmo com a chuteira ainda corre o risco de se lascar, porque é diferente de jogar no sintético, não tem conversa. E, bom, a minha opinião nesse caso, eu acho que de forma nenhuma o Garro deveria ser colocado para jogar no sintético, caso ele não tenha as condições para jogar. Se não, deixa ele, descansa ele, joga dia 27, o Corinthians tem condição, mesmo sem ele, de conseguir um ótimo resultado diante do rival, mesmo lá no estádio deles. Tem que parar com isso, esse time tem que parar com isso de só jogar bola dentro de casa. Dos árbitros, né, que a gente comentou aqui, e para encerrar, falar de um assunto aqui um tanto quanto interessante, que é do Pedro Raul, né? Pedro Raul, que foi contratado pelo Corinthians, vocês sabem muito bem, 25 milhões junto ao Toluca do México. Quem fez um baita negócio foi o Toluca do México em meados ali de fevereiro de 2024. Ele participou de 38 jogos pelo Corinthians e fez 4 gols. E ó como que a questão da camisa é um negócio muito doido. Ele tá lá no Ceará, ele disputou pelo Ceará 4 partidas e ele já fez 4 gols. É impressionante, cara, impressionante. Tudo bem que ele jogou contra o América, né? O América é um bom time. Jogou contra o Maracanã e o Confiança. Pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Brasil. Então foram 2 jogos, né? Foi contra esse Maracanã. Deve ter sido os jogos de ida e volta da Copa do Brasil, acredito eu. Marcou gol nos 2 jogos. Deu assistência também. Então, é isso aí. O Pedro Raul brilhando lá no Ceará. O futebol é um negócio de doido. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de uma situação dessa. Beleza, galera? Essa daí é as informações de agora. Amanhã tem muita informação. Vou até dar uma descansada agora, que amanhã tem muita informação pra gente falar de Corinthians. Quero saber a opinião de vocês sobre escalação. Então, eu trouxe aí algumas coisas voltadas à escalação no vídeo, mas eu vou deixar para discutir com vocês da escalação amanhã, um dia antes do jogo, melhor, né? A gente fala desse assunto aí, beleza? Mas deixar esses assuntos aí para vocês, a situação do Garro, quero muita opinião de vocês, se ele deveria ou não jogar, se ele não tiver condições, dos árbitros, se vocês acham que isso realmente influencia nos jogos, e na questão do nosso querido Pedro Raul aí, que conseguiu igualar a sua marca que ele fez em 1 ano no Corinthians em 4 jogos pelo Ceará, cada uma, cara, impressionante. Bom, é isso, galera. Amanhã eu tô de volta com muito mais informação do Coringão. Logo de manhã tem vídeo, à tarde também. Vamos ver se amanhã a gente faz 3 vídeos. Tem bastante coisa pra falar. Tem o jogo de domingo, tem o pós-jogo no domingo. Então, vamos ver se amanhã a gente se fala bastante de Coringão aí. Beleza? E saiu aqui a tela. Pera aí. Voltou. Aí, ficou bonito. Beleza, galera. Valeu, um abraço e vai Corinthians. Fiel, a grande final está chegando e o Corinthians está pronto para buscar o título. Será que o Timão vai dar a resposta dentro de campo? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Timão. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!